Israel está sob o chamado efeito Vietnã. Está ali parado, o exército de Israel parado na frente de Rafah, depois entrou em Rafah, e agora as pessoas, os pais dos soldados israelenses, começam a se manifestar contra Netanyahu, dizendo que Netanyahu não tem plano nenhum para a entrada em Rafah e que a única coisa que ele vai fazer é colocar os jovens israelenses para morrer. Vejam só quem é Netanyahu, só para vocês terem ideia também de quem o apoia aqui no Brasil. Pondé, como... Acordei hoje e o Pondé estava no Trending Topics do Twitter, né? Qual foi a merda que ele falou? Não foi difícil encontrar o vídeo. Como disse o próprio Eduardo Leite, o dinheiro não é suficiente. Pelos cálculos, acho que o Brasil vai gastar, sei lá, perto de 1 bilhão com a COP em Belém. Acho que deviam cancelar a COP e mandar o dinheiro para o Rio Grande do Sul. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Leonardo Rossato escreveu no Twitter: sim, Pondé, ninguém mais deve discutir mudanças climáticas porque um estado inteiro foi vítima das mudanças climáticas. Faz muito sentido. William de Luca falou: claro, Pondé, cancelar um evento para discutir mudanças climáticas e seus impactos devastadores parece ser exatamente de onde o Brasil precisa cortar agora para reconstruir o Rio Grande do Sul, depois de uma tragédia climática sem precedentes em nossa história. Claro. Ricardo Coimbra resumiu: o Pondé segue como polemista de baixa performance, coitado. Ele achando que vai chocar alguém com coisa que o bolsonarista mais rasteiro de Zap falou 2 semanas atrás. Parece aquela tia idosa vindo mostrar meme velho com carinha de essa você não conhecia, hein? Hoje o Brasil inteiro amanheceu escandalizado, impressionado com o nível de estupidez de Luiz Felipe Pondé. Mas pelo menos um grupo de pessoas, os inscritos do canal do professor Paulo Giraldelli, com certeza não deveriam estar surpresos, porque o professor vem alertando há muito tempo os seus seguidores sobre como o Pondé é uma figura estúpida em vários aspectos, né? O aspecto ambiental é apenas um deles. O professor Paulo Giraldelli escreveu sobre isso no seu Facebook. O comentarista da TV Cultura, o Olavete Pondé, a Cuca, porque ele tem aquele aspecto de Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sempre quer destruir qualquer evento ou pessoa que tenha ideias de melhora do mundo. Aliás, ele propaga a ideia de que as pessoas que querem melhorar o mundo estão mentindo. Quem diz que quer melhorar, quer, na verdade, piorar. Essa é a tese de vida dele. E no fundo, só se interessaria por si mesmo. Para ele, o único honesto do mundo são os crápulas interesseiros. Agora, ele quer que a COP25 não se realize e que o dinheiro seja mandado para o Rio Grande do Sul. Na lógica dele, a COP25 não teria como dar certo de forma alguma. Aliás, do ponto de vista dele, é até melhor que não dê certo, porque se esse evento climático fosse realmente levado a sério, a gente teria que botar um freio no agronegócio, no desmatamento, na grilagem, nas atividades industriais poluidoras. A gente teria que acabar principalmente com os super ricos, né? E ele é um defensor dos super ricos. Daí o ataque dele à Conferência do Clima. Mas vamos ouvir o que o professor Giraldelli falou no seu vídeo sobre esse assunto. Um dos bons professores da minha velha e boa querida USP
Ah, velha e boa querida USP, realmente, é assim que eu me refiro à USP também. Enfim, foi uma época, um lugar maravilhoso numa época maravilhosa. Dizem que hoje em dia nem é mais assim tanto quanto era antes. Disse a este rapaz, o Pondé, que ele não sabia escrever e ele não podia ser filósofo, porque ele também não sabia pensar. Mas você sabe como é que é a escola, né? O sujeito vai contornando aqui, contornando ali, e ele tirou um título em filosofia aí com tese que não é de filosofia. Sim, é o que mais acontece na universidade, né? Se você não desistir, se você persistir, você vai ainda. Na Universidade Brasileira, eles vão te empurrando, eles vão te levando para frente, né? Alguma hora você se forma, mesmo que não tenha competência nenhuma. Literatura e assim mesmo sabe pouco. E nós passamos a denunciá-lo quando ele fez uma campanha contra o Paulo Freire. Pois é, eu não sabia que ele tinha assim uma incapacidade inata de escrever, né? E de pensar. Eu sempre imaginei que ele é corrompido, né? Corrompido pela ideia, pela vontade de ser uma espécie de Olavo de Carvalho, corrompido por um bolsonarismo que nem tinha esse nome ainda, né? Daí o ataque a Paulo Freire, né? O que eles mais detestam no mundo é o Paulo Freire. Porque uma pessoa que tem um método que é capaz de pegar um monte de analfabeto e alfabetizar e ainda aflorar a consciência de classe, a consciência social, é uma pessoa que precisa ser muito atacada por um fulano do tipo Pondé, porque é perigosíssimo. Depois, aqui e ali, mostramos que ele realmente não sabia do que falava, não sabe do que fala. Mas muita gente que não tem nenhuma formação em filosofia não é obrigado a saber se o cara fala correto ou não. Só que agora está cada dia mais claro que ele não sabe o que fala e que ele é um tipo de agente da direita, mas de uma direita que, como diz o Fernando Haddad, ainda não conseguiu comer com garfo e faca. Veja só a última ideia desse sujeito que já falou que deveríamos fechar o MEC. Esse rapaz que já falou que professores marxistas são doutrinadores e todo professor é um doutrinador porque está à esquerda. Esse rapaz que já zombou dos autistas e de mães de autistas. Esse rapaz que sempre diz o seguinte, né? Quando você começa a cuidar de uma coisa, ele desvia a atenção para outra coisa. Reclamou de mulheres que cuidavam de cachorros porque mulheres fazem aborto. Que tem uma coisa com outra. Agora, ele chegou à continuidade de um tema preferido dele, que é a mudança climática. Ele odeia as lideranças climáticas, ele odeia. Ele odeia especialmente a Greta, né? Que além de ser jovem, é mulher e acredita na possibilidade de um mundo melhor. Aí é demais para ele. Tem verdadeira ojeriza pela Greta. A Greta, ela é uma menina que, por alguma razão dentro da história de vida dela, que não me interessa, não quero entrar em questões da história de vida dela, ela acabou se transformando e achou uma narrativa psicológica para ela, que ela está irada com as gerações anteriores e que a geração dela vai fazer uma revolução, que é uma grande bobagem. Floco de neve não faz revolução, derrete. E ela é uma menina que, no fundo, é uma menina mimada, ininada, que levam ela muito a sério. Ele não suporta uma pessoa jovem
ter ideais, porque ele não os tem, não os tinha. Ele tentou fazer medicina e não conseguiu. Ele tentou ser professor de filosofia e nunca passou em concurso nenhum. Pois é, e agora está disputando a vaga de guru de bolsonarista com atraso de 2 semanas, como disse aquele outro do Twitter, né? Mesmo o bolsonarista mais mequetrefe já tinha soltado essa bobageira muito antes do Pondé. Nem originalidade mesmo ele tem. E ele não sabe filosofia, ele não é um nada. Então esse ressentimento dele faz com que ele milite contra qualquer pessoa que tenha ideais. E a mudança climática, a discussão sobre a mudança climática é um dos temas preferidos dele. Ele procura desqualificar. Então agora ele tenta jogar uma coisa contra a outra. Ah, tem mudança climática que está dando problema, como no Sul? Então pega o dinheiro da COP, que vai discutir mudanças climáticas, e passa para o Sul, e não realiza a COP. Em outras palavras, né? Agora que é necessário esse dinheiro. A COP, a discussão científica, tira o dinheiro dela, não vamos deixar discutir as outras catástrofes que ocorram, que aí eu falo a mesma coisa. E pior que isso, professor, na fala dele da TV Cultura, pouca gente reparou nessa parte da fala, mas ele também traz uma semente de negacionismo, um certo ceticismo cínico sobre as mudanças climáticas. Vamos dar uma olhadinha na parte final da fala dele? Eu quero chegar, seja lá que político for, o Brasil não tem cuidado de infraestrutura, de logística, não tem se preparado não só para a mudança climática, para um monte de catástrofes que acontecem. Em 41 teve uma cheia como essa no Rio Grande do Sul também, né? Muito antes de se falar em eventos extremos da mudança climática. Foi nesse ponto exatamente. Todos os bolsonaristas estão falando da cheia de 41, né? Porque eles falam, antes da mudança climática se aprofundar como hoje em dia, em 1941 já teve uma cheia extrema e, portanto, esse evento recente não teria novidade nenhuma e não está necessariamente ligado ao aquecimento global. Isso é uma puta de uma bobagem, né? Nem deveria ter que explicar por quê, mas eu vou explicar, né? O que acontece não é que eventos extremos passaram a existir a partir de agora, né? Sempre houve eventos extremos, a questão é que agora eles vão ficando mais intensos e mais frequentes. Ano passado a gente teve a maior seca em um século na Amazônia. Agora a gente tem a repetição da cheia de 1941 em Porto Alegre. E uma série de outros eventos extremos acontecendo em várias partes do país e do mundo, né? É como pipoca, né? Você já viu pipoca estourando na panela, né? Uma, outra, devagarzinho e tal. De repente elas vão se acelerando, pec, e é isso que a gente está fazendo. A gente está entrando na área, na fase do pec, de eventos extremos se atropelando numa velocidade cada vez maior. Mas o Pondé faz questão de citar a cheia de 41 para lançar uma dúvida sobre a questão das mudanças climáticas. Então eu temo que isso... Teve um entrevistado que falou que a gente vai ter que redefinir a relação com o meio ambiente. Eu temo que ninguém vai fazer grande coisa. Ah, cínico. Não, eu também acho que ninguém vai fazer grandes coisas. Mas ele não teme, ele espera, ele está confiante de que ninguém vai fazer grandes coisas. Porque se for fazer alguma coisa, vai ter que começar mexendo com os amigos dele, os que sustentam ele. A elite financeira, a elite do país que depende da degradação ambiental. Então, se a gente fosse tomar medidas verdadeiramente eficazes contra o colapso climático, a gente teria que fazer reforma agrária, a gente teria que repensar padrões de consumo, padrão de acúmulo de riquezas, e é claro que isso não agrada nem ao Pondé, nem à turma dele. Vai só lidar com essa crise imediata, apesar de que isso seria importante. Ali no seu apartamento, em São Paulo, servido, né, por diaristas, impregnando o ar com charuto fedorento,
confraternizando com outras pessoas tão estúpidas quanto ele e que o respeitam em certa medida, porque afinal ele está na televisão. Ele se desloca até a TV Cultura para dar essas opiniões que, sinceramente, gente, sinceramente, são coisas que poderiam estar em outro lugar, mas não na TV Cultura. Agora é só esperar mais alguns dias, e aí talvez ele volte a falar num dos assuntos também preferidos dele, de quanto que é antissemita todo mundo que critica a morte que Israel está promovendo na faixa de Gaza e agora em Rafah. Ah, sim, os dois assuntos são perfeitamente interligados. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui com uma observação do professor Paulo sobre aqueles que apoiam Netanyahu aqui no Brasil, né? Você vê que o Pondé não tem apreço nenhum à vida do planeta, né? Ao futuro da humanidade, que dirá ao povo palestino que está sendo massacrado por Israel. Numa tentativa de substituir aquele que é o verdadeiro mestre dele, nunca foi a USP, que é Olavo de Carvalho. E ele tem vídeos homenageando Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é uma figura bastante importante na história do pensamento público brasileiro. Tem um papel fundamental em ter sido talvez o primeiro no período pós-ditadura que teve coragem de apontar os erros metodológicos, o domínio intelectual que a esquerda exercia sobre os mais jovens e a universidade, ter apontado a canalice muitas vezes envolvida em muitos grupos de esquerda de domínio no espaço da cultura e do governo, do Estado. Um assunto importante aí, no plano internacional, ainda é esse problema, vamos dizer, dos e-mails descobertos por dois hackers e trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizendo, científica a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. Essa invasão hacker que teria revelado uma articulação para forjar o aquecimento global, essa teoria da conspiração foi desenvolvida contra cientistas da universidade onde eu fiz o doutorado, a Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Eu acompanhei essa história. É uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Enfim, são teorias da conspiração para dizer que não havia o aquecimento global, sendo propagadas por Olavo de Carvalho, e a gente viu ali o Pondé louvando Olavo de Carvalho. Então nada mais natural, é só juntar os pontos, né? E para entender por que Pondé agora está querendo fomentar o negacionismo climático no Brasil, num momento de desespero, em que a gente vê que a população está de fato acordando para a realidade do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então nada mais natural que Pondé, discípulo de Olavo de Carvalho, vá recorrer a teorias da conspiração para atacar essa ideia perigosa de que o agro não pode destruir tudo, de que 1% mais rico da população mundial não pode viver da forma como vive, explorando e destruindo todos os nossos recursos naturais. Claro que o Pondé precisa atacar a crença, o conhecimento, o consenso científico quanto ao aquecimento global. O impressionante é que a TV Cultura ainda abra espaço para uma pessoa como essa. Mas é a TV Cultura que também tem o Roda Viva e que entrevistou o Flávio Bolsonaro outro dia, né? Então, enfim, estamos perdidos. É porque eu falo da TV Cultura como se estivesse falando de alguma coisa superior, porque eu sou do tempo em que a TV Cultura, de fato, tinha um conteúdo diferenciado, superior, melhor. Mas isso já faz muito tempo. Foi há 84 anos. Foi há 84 anos. Pondé é um crápula, gente.
Um crápula útil nesse momento em que o negacionismo precisa de todo o apoio possível. E é um crápula burro. Burro também no seu negacionismo climático mequetrefe, que qualquer bolsonarista de meia tigela é capaz de produzir. E sempre com a mesma ideia: prejudicar, diminuir, estragar, tirar ideais. É incrível, gente, como que isso é uma erva daninha. E me deixa triste quando um estudante ou algum professor desavisado cita esse sujeito como sendo filósofo. A maior parte dos textos dele tem erros crassos e deveria ser posto de lado. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.